the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. As bolsas americanas estão em máximos históricos outra vez. E a pergunta que toda a gente anda a fazer é sempre a mesma. Será que ainda vou a tempo ou já perdi o comboio? E a resposta mais honesta que eu te posso dar é que não é bem assim que deves pensar nisto. Hoje eu vou abrir o raio-x mais recente do mercado americano, o Guide to Market da JP Morgan. Um guia atualizado trimestre a trimestre e vamos ver com números onde é que realmente estamos, nas ações, na economia, nas taxas de juro, dentro e fora dos Estados Unidos. Sem dramas, sem clickbaits, apenas e só os dados e a interpretação dos mesmos. Escusado será dizer que é a minha interpretação pessoal e não é uma recomendação de investimento, nem eu, nem o relatório da JP Morgan estamos a dizer-te o que comprar. Ora, desde a grande crise financeira de 2008, o S&P 500 já valorizou qualquer coisa como 400%. Este é o ciclo alcista mais longo e forte dos últimos 30 anos. Só foi interrompido por correções muito pontuais, a bolha.com, que tirou 49% ao índice entre 2000 e 2002. A crise financeira global tirou cerca de 57% entre 2008 e 2009. Fora isso, a tendência é claramente de subida. E isto trouxe as avaliações para níveis bem esticados. O múltiplo PE a futuro do S&P 500 está acima das 20 vezes, contra o que é uma média dos últimos 30 anos de apenas 17. Ou seja, o mercado está a pagar quase 20% mais caro do que o normal histórico por cada euro de lucro esperado. Isto é preocupante? Bem, depende do horizonte. O histórico mostra-nos que quando se entra em níveis de avaliação como o atual, os retornos do ano seguinte podem ser praticamente aleatórios, mas os retornos anualizados a 5 anos tendem a ser mais baixos do que a média. Isto não significa que está escrito em pedra que os teus investimentos nos próximos 5 anos vão andar a claudicar, é mais um alerta de que o vento a favor das avaliações mais baratas já não existe. Se eu acho que este mercado está esticado, sim. Se vai corrigir, seguramente. O problema é que ninguém sabe exatamente quando é que a correção vai ocorrer. E um dos temas que mais tem definido precisamente este ciclo de mercado é a concentração. O peso das 10 maiores empresas do S&P 500 está perto de máximos históricos, claramente acima de 1/3 do índice, e essas mesmas 10 empresas negociam hoje com um prémio de avaliação bem mais alto do que as restantes 490. Ou seja, o índice já não é um mercado americano no sentido tradicional, é cada vez mais uma aposta concentrada numa mão cheia de gigantes tecnológicos. E quando estas coisas acontecem, é bom ter à mão um slide como este, onde consegues ver que ao longo das últimas décadas, este top 10 já foi composto por empresas como a IBM, a General Electric, a Exxon, a AT&T, nomes que hoje nem sequer lá estão. Bom, mas e então o que é que nós podemos retirar daqui? Que a liderança de mercado não é eterna, é quase uma lei da natureza dos índices. E dentro deste grupo das Magnificent Seven, começamos a ver este ano alguma dispersão na performance. Já não sobem todas juntas, como um bloco só, algumas dispararam bem acima de 200% desde 2021, outras ficaram muito para trás. Porquê? Porque investir em empresas de inteligência artificial hoje em dia já não é uma trade uniforme, é preciso identificar quem é que vai ser realmente beneficiado com esta tendência. E por falar em IA, o capex das grandes tecnológicas, os chamados hyperscalers, a Alphabet, a Amazon, a Meta, a Microsoft ou a Oracle, disparou de cerca de 70 mil milhões para uma trajetória que se aproxima de $1 trilhão. É, sem dúvida, uma escalada brutal de investimento. E tu aqui podes ver isto de duas perspectivas. Podes estar no lado mais otimista, em que vês a capacidade dos modelos da IA para completar as tarefas autónomas a crescer de forma exponencial e a adoção nas empresas a acelerar, ou podes estar do lado dos mais pessimistas, que acredita que este nível de investimento só se justifica se a produtividade e os lucros aparecerem na altura
altura. Tu achas que estes lucros vão aparecer? Bem, deixa-me saber nos comentários. Uma nota técnica também interessante para quem está mais atento a estas coisas é a dispersão das avaliações dentro do S&P 500. A diferença entre as ações mais caras e mais baratas do índice também está acima da média histórica. Ou seja, por trás da média cara do índice há na verdade muita dispersão. Nem tudo está igualmente esticado. E este é um slide particularmente interessante porque tu consegues perceber que há claramente períodos onde este spread estica, como os anos 2000 ou mais recentemente em 2021, e períodos onde está mais controlado ou, se quiseres, onde o mercado é mais uniforme. Se és novo ou nova nos mercados, é bom também que olhes para este gráfico e comeces a preparar a componente psicológica para o curto prazo. O índice americano, onde praticamente toda a gente investe, tem uma volatilidade que vai seguramente testar o teu controle emocional. Este ano já chegou a ter um drawdown ou uma queda desde máximos de 9%, o que está dentro da média dos últimos 50 anos, mas podem perfeitamente acontecer quedas de 20%, 30% ou até 40% num único ano. São, é verdade, menos frequentes, mas também acontecem. E, no entanto, a estatística continua do teu lado caso tu invistas no longo prazo, já que 35 dos últimos 46 anos o índice teve anos com retornos positivos. Bom, mas então vamos fazer aqui um zoom out, esquecer as bolsas por um segundo. Como é que está a economia americana a sério? E o crescimento do PIB por lá tem andado aos solavancos, trimestres de 2% a quase 4%, mas com também um trimestre negativo recentemente, muito influenciado pelas distorções do comércio internacional e das conhecidas tarifas. Não é uma recessão ainda, mas também não é o crescimento previsível e suave a que estávamos habituados. O mercado de trabalho está a arrefecer de forma controlada, o desemprego anda nos 4%, o crescimento salarial está a abrandar para 3,6%, e a criação de emprego por setor tem vindo a desacelerar mês após mês. Isto é precisamente o tal soft landing que o mercado anda a assumir como cenário base já há algum tempo. As tarifas continuam na equação, a taxa média sobre as importações americanas chegou a 30% em abril do ano passado e agora está à volta dos 10%, bem abaixo desse pico, mas ainda assim muitas vezes acima da média histórica que andava entre os 1% a 2%. E este continua a ser um custo estrutural tanto para empresas como para consumidores que ainda se está a filtrar pela economia. No que toca à inflação, já não é um monstro de 2022, mas também ainda não está controlada. As projeções oficiais apontam para uma inflação a rondar os 3% este ano, só a convergir para os 2% lá para o início da próxima década, ou seja, acima da meta da Fed por bastante mais tempo do que gostariam. A Fed está assim num caminho de cortes graduais, onde o mercado e os próprios membros da Fed apontam para a taxa diretora a descer progressivamente de 4% para algo como os 3 a 3,5% nos próximos anos, e a yield ou a rentabilidade da obrigação do Tesouro Americano a 10 anos anda nos 4,5% em termos nominais ou 1,6% em termos reais, muito longe do pico de quase 16% nos anos 80, mas também longe do que foram os juros ultra baixos da década pós-crise financeira. A curva das rentabilidades ou de yields está toda ela positivamente inclinada, de 4% até 5% no longo prazo, o que confirma que o mercado já não está a apostar numa recessão iminente, ao contrário do que a curva sugeria há uns anos atrás. Quero também deixar aqui um dado que muitas vezes passa despercebido, mas é extremamente importante: os spreads de crédito, aquilo que é o prémio que as empresas pagam acima da dívida do Estado para se financiarem. E estes estão historicamente apertados ou comprimidos. O investment grade está a pagar apenas 74 pontos base acima do Tesouro e o high yield está em 270 pontos base. E o que é que isto significa? Significa que o mercado de crédito está a precificar praticamente zero risco de recessão ou incumprimento, o que é um sinal de confiança ou de complacência, dependendo de como quiseres olhar para isto. Quando tudo está tão apertado, há pouca margem para as coisas correrem mal, sem que os spreads depois se alarguem de forma abrupta. E por falar de crédito, ninguém gosta de falar de déficit, mas ele continua lá. As projeções oficiais do orçamento americano assumem um crescimento do PIB a desacelerar de 2,3% para 1,8% ao longo da próxima década, com a yield a 10 anos a subir para os 4,4%. Isto é, o custo da dívida vai continuar a subir. A dívida pública em percentagem do PIB continua numa trajetória ascendente. Os pagamentos de juros líquidos são já uma das rúbricas de crescimento mais rápido do orçamento
orçamento americano, e isto é claramente um problema estrutural que vai continuar a pesar sobre as taxas de juros de longo prazo nos próximos anos. O consumidor americano continua a assegurar esta economia de forma muito desigual. Os dados mostram-nos que o crescimento de património desde 2019 está fortemente concentrado nos escalões de rendimento mais altos. Quem tem ações e casa conseguiu valorizar muito o seu património. Quem vive de salário sentiu muito menos esse efeito de riqueza. Ao mesmo tempo, a fatia dos lucros das empresas no rendimento nacional continua elevada, enquanto aquela fatia que vai para os salários é estruturalmente mais baixa do que há décadas. E isto é o que os economistas chamam de economia em capa. Uma parte da população recupera e cresce, a outra parte fica para trás. E isto é importante para ti, que és um investidor, porque o consumo dos mais ricos, ligado à bolsa e ao imobiliário, é hoje um motor desproporcionalmente importante na economia americana. Mas, enquanto todos os olhos estão focados nos Estados Unidos, vale a pena também mostrar o que está a acontecer lá fora. Em termos de retorno total em dólares, os mercados fora dos Estados Unidos superaram o S&P 500. O índice não americano subiu à volta dos 14%, os mercados emergentes dispararam quase 24%, contra os 10% atuais do S&P 500. Parte disto é o dólar mais fraco a beneficiar quem investe fora dos Estados Unidos, parte é uma rotação genuína de capital. E as avaliações contam a mesma história. O S&P 500 negocia entre 20 a 22 vezes os lucros futuros, enquanto a Europa, o Japão e os mercados emergentes negociam tipicamente entre as 12 e as 17 vezes, um desconto de 30 a 40%. Historicamente, estes ciclos de outperformance das empresas fora dos Estados Unidos duram vários anos, quando começam, mas ainda é cedo para dizer se estamos no início de um desses ciclos, apesar dos primeiros sinais estarem todos lá. Para fechar, mencionar aqui 3 pontos que os dados históricos confirmam e que é importante que tenhas consideração quando estás neste mundo dos investimentos. O primeiro é, como eu já mencionei, que a volatilidade intraanual é algo normal. Em média, o S&P 500 cai 14% em qualquer momento de um dado ano e, mesmo assim, 35 dos últimos 46, o índice terminou o ano positivo. Voltar a ver o mercado cair este ano mais 10% não vai ser o fim do mundo, é na prática o preço de entrada normal para quem está investido em ações. Segundo, não há classe de ativos vencedoras todos os anos. A liderança entre ativos vencedores roda constantemente entre ações, obrigações, imobiliário ou mercados emergentes, o que reforça sempre a importância de diversificar em vez de tentar adivinhar o vencedor do próximo ano. E por fim, o tempo continua a ser o teu maior aliado. Em termos ajustados à inflação, 10 mil dólares investidos há 30 anos num índice de ações tornaram-se perto de 91 mil dólares, enquanto os mesmos 10 mil dólares em dinheiro não conseguiram preservar o poder de compra. A conclusão aqui não é que tu deves comprar tudo agora a qualquer preço, é que a paciência e a disciplina continuam a valer mais do que tentar fazer timings no mercado. Como eu mencionei no podcast do BitTalk, em qualquer período de 20 anos desde 1950, se tu estivesses investido em ações, a probabilidade de perder dinheiro foi 0%. Não significa que esta lógica continue a ser válida daqui para a frente, mas é um forte incentivo a permanecer por longos períodos de tempo investido neste tipo de produtos financeiros. Para fechar o episódio, resumindo aqui então o estado do mercado americano em junho de 2026. As bolsas estão caras e concentradas numa mão cheia de nomes ligados à IA. A economia está a abrandar, por enquanto ainda sem quebrar. Uma Fed a cortar as taxas de juros muito devagar. O crédito perigosamente tranquilo. Um déficit que continua a crescer sem parar. Um consumidor dividido a 2 velocidades. E o resto do mundo que finalmente começa a chamar a atenção dos investidores. Nenhum destes pontos isolados é motivo de pânico, mas juntos pintam aqui um quadro que pede mais atenção à diversificação do que nos últimos anos. Se tu queres que eu faça uma análise igual ao Guide to Markets europeu ou para o Guia de Investimentos Alternativos da JP Morgan, deixa um comentário com a tua opinião que, caso o mesmo tenha alguma atração, eu terei todo o gosto em fazer-vos à vontade. Este episódio foi uma escolha dos patronos, pelo que se queres ter essa oportunidade também de escolher um tema nos episódios do YouTube, então passa pelo Patreon e pondera apoiar o canal, juntando-te à nossa comunidade no Discord, onde esperamos por ti. Esta semana, os principais índices mundiais fecharam e bem em território positivo. Os mercados americanos superaram os 3%,
O Nasdaq chegou mesmo a fechar acima dos 5%. Já na Europa, a situação foi mais comedida, com ganhos entre 1% a 3%. Exceção foi o Brasil, ao ser o único em território negativo com 3% de perdas. Em parte, a situação nos mercados americanos até pode ser explicada pela notícia desta semana. A economia dos Estados Unidos registrou uma perda de 23 mil postos de trabalho no mês de julho, um sinal claro de arrefecimento que apanhou os analistas de surpresa e vai baralhar os planos da Reserva Federal no que toca à trajetória das taxas de juros. Este arrefecimento no emprego coloca a Fed perante o dilema clássico da política monetária que eu tenho mencionado nos episódios anteriores. Por um lado, o abrandamento na criação de postos de trabalho sugere que o aperto monetário está finalmente a travar o motor produtivo e a libertar pressão sobre os custos laborais. Por outro, caso a inflação subjacente continue acima da meta institucional dos 2%, a Fed fica sem margem de manobra. Se subir os juros para esmagar os preços, arrisca a induzir uma contração mais severa na atividade económica e, se cortar para salvar o mercado de trabalho, corre o risco de reanimar a espiral inflacionista. Por agora, as expectativas são de manutenção das taxas de juros este ano, o que está a dar um novo balão de oxigênio às ações. Quem parece que está a ficar sem oxigênio é o Japão. Numa ação coordenada e pouco frequente, as autoridades financeiras dos Estados Unidos e do Japão intervieram diretamente nos mercados cambiais para travar a desvalorização do iene e, dessa forma, devolver estabilidade às trocas comerciais globais. Este tipo de intervenções cambiais diretas por parte de grandes bancos centrais é um instrumento de último recurso para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos estruturais que a política monetária não conseguiu conter. A depreciação excessiva do iene tem vindo a encarecer substancialmente as importações do Japão e a destabilizar os fluxos de capitais transfronteiriços, onde se encontra o carry trade. Embora esta ação conjunta transmita um sinal de força e de compromisso institucional aos mercados de divisas, a literatura económica e o histórico destas operações mostram-nos que o impacto de intervenções diretas tende a ser temporário se não for acompanhado por um estreitamento real do diferencial de taxas de juros, e neste caso entre Washington e Tóquio. E este é mais um tema a colocar precisamente pressão nas taxas de juros americanas, porque o Japão, com a dívida que tem, não se pode dar ao luxo de subir as suas. Por falar em subidas, o debate sobre a fixação da perda diária para a atualização do salário mínimo nacional ganhou novos contornos, com os dados que mostram que a maioria dos países europeus aplicou aumentos superiores percentualmente aos de Portugal nos últimos anos. A comparação internacional da evolução dos salários mínimos exige que nós distingamos entre o que é o crescimento nominal e a convergência real, porque embora Portugal tenha registado aumentos nominais contínuos no salário mínimo, o facto de outras economias comunitárias avançarem a um ritmo mais acelerado reflete as diferenças de fundo na produtividade marginal do trabalho e na dinâmica da inflação subjacente de cada país. A fixação do salário mínimo através da concertação social tem um desafio de garantir a proteção do poder de compra dos trabalhadores, sem, por outro lado, ultrapassar a capacidade de absorção do tecido empresarial. Porquê? Porque se o fizer, penaliza a competitividade externa. E nesse capítulo, pelo menos por cá, temos sido, na minha opinião, negligentes. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ou a FAO, emitiu um aviso para o risco de uma nova vaga de subida nos preços mundiais dos bens alimentares essenciais, impulsionada por estes recentes choques climáticos e custos de transporte. E este aviso mostra-nos mais uma vez a vulnerabilidade das cadeias de abastecimento globais perante choques pelo lado da oferta. A volatilidade nas matérias-primas agrícolas não acontece apenas devido aos fatores da procura, mas também de incertezas climáticas que afetam as colheitas e de tensões geopolíticas que têm encarecido os fretes e os fertilizantes. Do ponto de vista macroeconómico, não é difícil extrapolar que o encarecimento dos alimentos depois tem um peso desproporcional no orçamento de famílias de menores rendimentos e introduz um fator de rigidez na inflação global, dificultando o trabalho dos bancos centrais no controlo dos índices gerais de preços. Falando do meu portfólio, este fechou a semana muito perto dos $130 mil, com mais de $30 recebidos em dividendos nesta primeira semana de agosto. Foi também uma semana onde eu publiquei uma análise exclusiva à empresa Albemarle, que podes passar pelo Patreon para ler a mesma. As análises aqui são parcialmente abertas, assim que pondera passar por lá, explorar meia dúzia e avaliar se vale a pena juntar-te à nossa comunidade de investimentos.
investimento. Por aqui, deixa sempre o teu like, partilha as tuas opiniões nos comentários, subscreve o canal, que são ajudas muito importantes para a continuidade do mesmo. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Is with all this enormous increase in living standards and freedom and diminishment of racial inequities and all the huge progress that has come, people are less happy about the state of affairs than they were when things were way tougher. And that has a very simple explanation. The world is not driven by greed, it's driven by envy.